Que alegria estarmos juntos. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança e Misericórdia. Estamos percorrendo este caminho com a história dos santos. Afinal de contas, a santidade é um pedido de Deus para cada um de nós e você é convidado a percorrer esse caminho. Quer crescer na vida espiritual? Se inscreva no canal, participe conosco, porque nós estamos fazendo diariamente esse caminho com os santos e depois todas as quintas-feiras temos vídeos para este crescimento espiritual. Vamos juntos, que Deus possa percorrer conosco cada vez um caminho de maior intimidade com Ele. Hoje eu quero falar com vocês sobre Santo Tarásio. Ele é de uma família nobre cristã que desde criança recebeu uma boa educação, formando assim um caráter exemplar. Isso abre para ele um futuro bem promissor. Porém, ainda que Tarásio conquistasse posições elevadas e experimentasse muitos atrativos no mundo, e nada mudava interiormente os seus sentimentos de piedade e de sobriedade do seu caráter. Sempre se manteve firme naquilo que era o exemplo da vida cristã, da vida reta diante do Senhor. Tarásio aceitou uma missão de bispo e patriarca e praticou as virtudes cristãs, procurando muito aquilo que era no seu tempo viver de forma profunda. Ele implantava dentro do coração das pessoas, nas almas, aquele exemplo da prática da caridade, da prática daquilo que é correto. Imagine que durante o seu exercício ele encarou aquilo que também são as heresias do seu tempo. Foi bastante rigoroso justamente no imitar a Cristo. Ele chegou muitas vezes ali, naquele cargo de bispo, de patriarca, diante de lutas do seu antecessor, que não viveu de forma profunda aquilo que Deus o pedia, entrando muito naquilo que eram as heresias do iconoclasta, e depois Deus chamando a atenção deste bispo, ele vai se retirar, vai buscar uma vida de silêncio, e aí ele recomenda justamente São Tarásio para que pudesse sucedê-lo. Então, São Tarásio faz uma resistência, mas logo percebe aquela vontade que Deus quer realizar na vida dele. Bom, ele faz então uma experiência de um antecessor que talvez mais tarde vai perceber os seus erros. E ele busca viver de forma profunda a experiência. Mas isso não tira dele as dificuldades, como todos nós. Imagine que ele vai enfrentar dificuldades com o imperador, porque o imperador queria ter uma outra relação, um outro casamento, acusa a sua a sua esposa, atual esposa, vamos dizer, nem ex-esposa nesse caso, ele acusa ela de estar tentando envenenar, de apoderar-se do poder, para que pudesse romper com um divórcio, que seria de uma certa forma apenas colocando uma justificativa de tentativa de assassinato da sua esposa contra ele, para tentar romper, criar ali o divórcio e poder contrair um relacionamento com outra pessoa. São Tarásio, ele percebe que isso era realmente um complô, era algo que era criado, que não era verdadeiro, e ele realmente se coloca contra aquela determinação, ou seja, contra a anulação daquele casamento. Porém, o imperador ele vai falar assim, mas os seus antecessores não fizeram isso. Muitos deles deram a carta de divórcio. E aí ele vai percebendo que precisava fazer uma escolha mais profunda diante do imperador. E ele diz, olha, eu tenho mais medo, mais temor de não responder aos reis dos reis do que responder a um imperador, a um rei deste mundo que passa. Quantas vezes nós somos colocados diante desta loucura? A loucura do quê? Nós estamos ali na nossa família, nós percebemos que as situações estão difíceis, às vezes tem um filho, tem o seu pai, a sua mãe, alguém que não está testemunhando de forma correta aqueles valores cristãos, e você precisa ali se colocar. E aqui tem uma sabedoria, ao mesmo tempo de colocar aquilo que é contra a doutrina cristã, e aí cabe a nós também sempre nos aprofundar nessa doutrina cristã, e ao mesmo tempo poder criar um elo de graça dentro das nossas famílias, da qual o outro possa se sentir acolhido, mesmo nós nos colocamos contra a atitude, porque não é contra a pessoa que nós lutamos, como diz São Paulo, mas contra aquela ação do mal que entra por forma de pensamentos errados. Por isso, quando nós olhamos para a história de São Tarásio, nós percebemos nessa história algo que nós enfrentamos na nossa vida.
aquela busca da consistência, de uma vida correta e impecável diante de tantas coisas que tentam nos destruir. Por isso, o que aconteceu? Aqueles que ele se colocou contra começaram a inventar um monte de coisa contra ele. Começaram a realmente a caçoá-lo, a inventar mentiras. Quantas vezes vai acontecendo isso conosco? Quantas mentiras vão entrando no nosso ambiente de trabalho? Porque você se coloca de uma forma correta diante das coisas. Quantas vezes alguém quer sempre achar aquele errinho que você tem para justamente colocar a dúvida em relação aos seus posicionamentos. Mas aí entra uma vida onde você se firma naqueles valores que você defende e ao mesmo tempo você consegue dar clareza às pessoas do caminho daquilo que é a verdade. Santo Tarásio faz isso, por muito tempo ele sofre essas perseguições, depois o próprio imperador ele vai arrumar vários conflitos com a sua mãe. Imagine que a sua mãe depois vai levar o seu filho à morte, ela condena o seu filho a ser retirado dele os olhos. E ali, quando ele recebe essa punição, veio a falecer, decorrente da ferida que a própria mãe tinha imposto a ele. Reassume o poder, depois essa mãe é retirada do poder por outro que vem. Meus caros, este é o jogo do mundo. Se nós buscamos poder e nós queremos manipular as coisas, acaba que vamos colhendo tudo isso na nossa história. Diante de tudo isso, Santo Tarásio ele vai vendo esses movimentos. Com toda esta briga entre a mãe e o filho, e depois a mãe que volta ao poder, ele é meio que deixado de lado. E ali é o tempo de dedicar-se mais ao caminho da santidade, ao caminho das escolhas. Se você não está passando por momentos de perseguições, de dificuldades, será que não chegou o momento de você se dedicar àquele caminho mais interior de escolhas por Deus e também aquele caminho de envolvimento maior com a caridade? E olha, podemos aproveitar todos os tempos, até mesmo diante da pandemia. Talvez nós não podemos ter tanta proximidade, mas isso não nos impede de realmente nos aproximar com uma doação, de nos aproximar de alguém que precisa de um encaminhamento em um médico, de outro lá que precisa de alguém que converse com ele por telefone, ou até mesmo por um vídeo, ou daquele outro que precisa realmente de um cuidado porque ele está sozinho. Pense, todo tempo é tempo de exercer esta solidariedade, de entrar nessa intimidade. Santo Tarásio ele vai falar muito sobre isso para nós e deixa essa herança daquilo que Deus foi percorrendo com ele e ao mesmo tempo foi ensinando ele a permanecer diante da verdade, encarar as heresias do seu tempo, firmar diante daquilo que são as escolhas erradas que os poderosos tinham feito, mas sobretudo mantendo-se íntegro diante de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.